Gente, que vos fala Alf, nesse 5 de maio de 2020, nessa terça-feira. Às vezes eu confundo a data aí num vídeo, mas hoje, com certeza, 6h40 da manhã. Estamos gravando este registro num momento muito crítico que nós estamos vivendo no Brasil. Estamos aí com uma firme decisão do presidente Bolsonaro, que pode ser o nosso Josias, né, desses tempos. 2 Reis 23, 24. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Quem sabe o nosso presidente Bolsonaro está sendo usado como um instrumento de Deus para combater esses narcos sequestradores que estão no Estado brasileiro, atrás de liberdade, de fachadas de liberdade, de promessas de liberdade, sendo eles mesmos escravos, como diz o apóstolo, do tráfico de drogas, do tráfico humano. Então esses narco-sequestradores estão sendo combatidos pelo povo brasileiro que escolheu esse instrumento humano que é o presidente Bolsonaro. Nós estamos vivendo nos momentos mundiais um conflito de guerra entre esse Estado maligno da Coreia do Norte, China, chamado de comunismo, chamado por eles de democracia do povo, mas com certeza eles são assassinos do povo por este vírus que veio da China e que foi forjado dentro de laboratórios de guerra para que pudesse ter uma vantagem militar com o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América, pelo presidente Trump. Procurem na rede Operação Storm e vejam o que o presidente Trump, também esse outro Josias dos Estados Unidos da América, está fazendo para limpar o Estado dentro do Estado, o Estado narco-sequestrador dentro do Estado americano. E aqui no Brasil nós estamos começando essas operações. Irmãos cristãos do Brasil, não se enganem, nós estamos em guerra internacional contra os narco-sequestradores. Aqui em Brasília, nós não sabemos quem são os elementos e os agentes dessa rede nacional e internacional de narco-sequestradores. Quais os ministros do Supremo estão nessa rede, quais os membros do Congresso Nacional estão nessa rede, e até mesmo no corpo dos ministros do Executivo estão nesta rede, ou estiveram nesta rede. Nós tivemos agora o caso célebre do ministro Moro, que acusou o presidente Bolsonaro, mas não mostrou provas alguma. E nós estamos com a Polícia Federal, que esses simpatizantes do narco-sequestradores estão chamando de polícia Gestapo por interferência do presidente Bolsonaro. Não é polícia Gestapo, porque o presidente Bolsonaro não é nazista. Ele está fazendo um trabalho sério contra o crime dos narcos-sequestradores no Brasil, alinhados com o programa do presidente Trump nos Estados Unidos. Isso se ficou claro agora quando um deputado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, defendeu um narco-sequestrador, diplomata da Venezuela, no Lago Sul de Brasília, que distribuía dinheiro para seus movimentos ditos populares, CUT, MST. Este narco-sequestrador, diplomata da Venezuela,
Segundo notícias, ele tinha 100 milhões de reais. E sabemos que o governo Maduro é um governo narco-sequestrador, opressor e assassino do próprio povo. E é contra isso que o governo Bolsonaro está lutando agora e precisando de nossas orações, de nosso apoio, para que seja vitorioso contra este reino do mal. Apesar das boas intenções e dos bons discursos humanistas e populares e democráticos desses narco-sequestradores, por trás está a sua organização criminosa e sua ânsia irrefreada por poder. É como se eles fossem os enviados do reino dos céus, da palavra e da voz de Deus e dos valores de Deus, e os quisesse praticar e implantar na humanidade através de demônios e seus anjos caídos de Satanás, de Lúcifer. Sabemos que muitas dessas organizações têm pactos e têm como fundamento espiritual a sua fé gnóstica em seres de outros planetas, ajudados pela falsa ciência e a falsa pedagogia de nosso mundo ocidental, contaminado por cosmologias que são antibíblicas e anticristãs, de que a Terra é uma esfera redonda, giratória, molhada e que existem planetinhas com outros seres superiores, os Anunnakis que vieram nos civilizar. Esta é a antiga religião da Babilônia e também da atual modernidade digital, como nós vemos naquele filme Matrix 1, 2 e 3, do budismo da China, que fala como os sumérios falavam, nos seus escritos, que não são mais antigos, como eles pretendem, do que a palavra santa de Yahvé e de Cristo Jesus, o Evangelho, epurâneos. Não, eles são mais recentes. Os escritos sumérios são de 2.700 anos antes de Cristo. Porém, a verdade veio de Adão, passou para Sete, passou para Noé, por Matusalém, oral, e passou para Abraão e depois foi escrita na lei de Moisés. Então, portanto, essa tradição, essa religiosidade, essa espiritualidade cristã judaica é mais antiga do que a suméria, mas ela foi transmitida oralmente até Moisés e os apóstolos. Portanto, não nos deixemos enganar. Nós estamos em uma guerra biológica lançada por esta rede de narco-sequestradores globalistas chamados Illuminatis, da Bavária de Westphal e da Revolução Francesa e seus racionalistas humanistas, Montesquieu. Nós vivemos numa França vária, ou seja, uma França Bavária, uma associação que depois os cristãos da Europa, na França e na Alemanha, os reis cristãos foram degolados e o princípio de governo se tornou o racionalismo humanista Illuminati. E hoje é o sistema em que nós estamos vivendo. Agora nós vimos a grande discurso, a disputa do presidente Bolsonaro, do Poder Executivo, líder do Poder Executivo, com os membros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Nós estamos nesse esquema de poder, de autoridade no momento em que nós estamos vivendo, em que se fala de Montesquieu, que se fala de Rousseau e dos racionalistas franceses e da espiritualidade Westphal da Bavária, dos Illuminatis, que substituíram o modelo de teologia e de Estado cristão na Europa, e assim também nas Américas chegou estas revoluções. E o resultado dessas revoluções da carne humana e diabólica, esta rede globalista de narco-sequestradores, o quais o presidente Trump está combatendo e ainda alcançou mesmo o Vaticano, o Banco do Vaticano, e principalmente esse agente desta rede chamado George Soros, que tem aliança com esse partido chamado PSDB, com a sua liderança Fernando Henrique Cardoso e seus candidatos Alckmin e Dória. Todos eles estão aí lutando contra
o Estado de Direito, o Estado de Verdade. Eu creio que o Josias brasileiro, que é o presidente Bolsonaro, para evitar que o juiz Moro seja denunciado por prevaricação, porque não julgou crimes de lavagem de dinheiro cometidos por esse partido ao qual ele é membro, e o seu pai é um dos fundadores no Paraná. Então nós estamos numa rede muito grande de criminosos, e todos nós estamos correndo risco de vida ao delatá-los. Nós estamos porque esta rede não foi ainda combatida e eliminada, nem no Brasil, nem no mundo. Eles ainda estão com poderes institucionais. Espero que o Senhor Jesus nos ajude, os cristãos se unam em oração e ação. Agora não é momento de nós ficarmos falando do dragão vermelho, de rabo vermelho. Não é momento de nós ficarmos esperando que o anticristo vai nos matar no púlpito. Nós devemos honrar nossas ações no púlpito com a realidade deste mundo. Não só nos nossos mundos sonhos, mas no nosso mundo. Agora é hora de ação, agora é hora de apoio, agora é hora de manifestação, agora é hora de trabalho com os anjos de Deus, com o Espírito de Deus da verdade, pela qual o Senhor Jesus deu a sua vida. Os cristãos devem também oferecer no altar de Deus e no púlpito a sua vida para a verdade, para que o reino de Deus seja implantado neste mundo, não só no mundo sonho. Agora não é hora de ficar pregando no púlpito e nas igrejas as fantasias simbólicas do Apocalipse, a mulher de vermelho, a besta de 10 chifres. Não precisa de simbolismo. Nós estamos vendo ela agindo no nosso país, como ela agiu na Europa por 800 anos, quando os berberes invadiram a Europa, os muçulmanos, esses gnósticos que negam a divindade de Cristo e dizem que tem Deus. E quando o apóstolo João diz que quem nega a divindade de Jesus Cristo, como eles negam, não tem Deus. E o interessante é que alguns cristãos do Oriente, que era o ortodoxo, apoiaram os berberes na invasão da Espanha atual. E os cristãos arianos se juntaram com Carlos Martel, com os franceses, e na Batalha de Poitiers tiveram a invasão islâmica, a invasão gnóstica da Europa. Mas hoje a Europa está cheia novamente de pessoas desta fé gnóstica de Alá. E nós estamos então enfrentando aquelas velhas batalhas em que os portugueses surgiram como nação e depois descobriram o nosso país aqui nas Américas. Na verdade, não descobriram, apenas civilizaram com a cruz de Cristo, com o cristianismo. Então, o momento não é de nós vivermos num mundo dos sonhos. O púlpito tem que se transformar nesse momento numa agência do reino dos céus, apoiar os instrumentos que o reino dos céus está usando para combater esta rede gnóstica e de narco-sequestradores, para que nós tenhamos um futuro melhor para nossas gerações que estavam mergulhadas nessa matrix dos sonhos, da subjetividade, da não-verdade, do humanismo hegeliano e do humanismo marxista econômico. Portanto, é essencial que nós estejamos acordados e nós estejamos como agentes do reino de Deus nesta terra, neste grave momento em que estamos em guerra biológica. Irmãos, não podemos nenhum de nós negar que estamos numa guerra biológica. Basta você ver o noticiário. Nós temos hospitais de campanha sendo construídos. Hospitais de campanha são ferramentas e instrumentos de guerra militar. Então, nossa população está morrendo. Não é hora de omitir, não é hora de fantasiar o púlpito, fantasiar a palavra de Deus. Nós temos elementos e temos instrumentos em que Deus está agindo, e nós temos que reconhecer esses instrumentos e usá-los e unirmos com eles esses agentes que estão segurando a palavra de Deus.
O presidente Bolsonaro ora com a palavra de Deus, nomeou pastores para o seu ministério e lhe não é permitido que Satanás e seus anjos do animismo ou de outras seitas venham contaminar o espírito que está agindo neste governo. Portanto, claro que todos somos pecadores e destituídos estamos na glória de Deus. Porém, a remissão dos nossos pecados em Cristo nos une ao reino dos céus. E, irmãos, eu quero fortalecer a vossa fé para que não desmorone, para que não desmoreça, para que creia no reino dos céus que está nos ajudando, nos auxiliando, para limpar este mundo de toda esta impureza, para que ele ainda tenha sobrevida até o nosso arrebatamento, a ressurreição pré-tribulacionista. E antes, um parêntese para falar sobre o canal pré-tribulacionismo do Facebook. Eu provavelmente não irei mais publicar naquele canal, porque não compensa, é muito oneroso aquele aplicativo e as identificações, etc. E nós tínhamos muito canais, então fica muito trabalhoso e o rendimento é muito baixo. Nós temos pouco tempo e temos muita responsabilidade. Então, esses canais aqui do YouTube, que nós vamos registrar nossas homilias, as nossas palavras, os nossos estudos. Vamos ler um pouco do livro de autógrafo do Dr. Norman Picker, em grego, ide dikaionia ton thanato engrammasin entet pomenin en litis egeneti en doxi, ostime dinaste Atenise, tus ius Israel, isto prosopon Moses. Este aqui é o 2 Coríntios 3:7. Paulo está falando que o ministério da morte, que é o ministério da lei, pois ela vem trazendo a sentença de Deus. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual é transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pose orrimalon ed caionia ton pneumato est endoxi. Portanto, irmãos, esta glória que está limpando, lavando o mundo de toda essa maldade, a minha geração aí de 50, 60, ela acontece na terra pela força do Espírito Santo. E os cristãos devem se animar, não desanimar. Eu sei que estamos fracos, estamos sofrendo, estamos muitos passando fome, mas creiam, esperem, colaborem uns com os outros. Se puderem, dividam os seus bens, dividam as suas capacidades para auxiliar os irmãos e até a conversão e até a pregação do Evangelho, para que nesse momento o Evangelho venha trazer luz, conforto e conversão nesses dias tão difíceis. Esse que vos falou Alf, pastor Ayrton Fialho. Pai, damos a bênção final. Acompanhe o governo Bolsonaro, ajude-o a combater a Polícia Federal, com com as Forças Armadas, com seus ministros, todos o mal da rede de narco-sequestradores que está agindo no país, ainda não com toda intensidade, porque Deus não permitiu, mas se nós não combatermos ainda no berçário das ideologias, elas tomariam conta do nosso país, como tomaram com a Venezuela, e o povo venezuelano está comendo lixo. Então nós temos que ficar atentos, porque os partidos políticos estão contaminados com essas ideologias narco-sequestradoras, e os cristãos não podem se alinhar sob pena de maldição da lei sobre eles. Nós não somos das trevas, irmãos cristãos. Não se aliem com esses tipos de ideologias, por mais sacrifício, por mais custoso que seja,
e por mais humilhante e até mesmo sacrificante da nossa própria vida, não vamos nos aliar com estas ideologias narco-sequestradoras, sejam elas em berço, sejam elas em atividade. Amém, graças a Deus. E aqueles que quiserem aceitar Jesus agora nesse momento e que se querem reconciliar ou que estão na paz de Cristo, abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. O Senhor Yahvé levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Yahvé levante o seu rosto sobre ti e te dê resplandecente paz, em nome e no sangue de nosso Redentor e Senhor Deus, Jesus Cristo.